Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar esse pequeno exercício de visão computacional para que a gente possa extrair de um veículo a placa e posteriormente rodar algum tipo de inferência que faça o reconhecimento destes caracteres. Então, isso aqui nada mais é do que uma aplicação de extração de região de interesse. Região de interesse é quando a gente quer fazer algum recorte numa imagem grande e diminuir o tamanho dessa imagem que vai ser processada. Então a gente pode utilizar algumas ferramentas de visão computacional que a gente vai ver hoje, utilizando a biblioteca OpenCV, que é uma das mais utilizadas em aplicações de visão computacional, e compartilhando até um exemplo sobre o que seria um paralelo disso em outras aplicações. Imagina, por exemplo, que você tenha um reconhecimento facial, esses públicos que a gente de vez em quando recebe alguma notícia, seja na China ou até mesmo aqui no Brasil, de que encontrou algum foragido, alguma pessoa procurada pela lei, utilizando essa tecnologia de reconhecimento facial. Bom, essa tecnologia ela funciona com uma câmera que fica filmando e tirando várias fotos ao longo do tempo, e essas fotos elas são processadas de forma remota. Só que é muito complicado a gente mandar a imagem do jeito que ela foi capturada para ser processada, porque nem sempre eu posso ter um rosto ali. Então, geralmente o que se faz é, dada uma imagem que você acabou de capturar, a gente faz algum tipo de tratamento, seja para reduzir a dimensionalidade ou seja para a gente fazer esse recorte de região de interesse para posteriormente a gente mandar para modelos que façam essa classificação. No caso dessas aplicações de reconhecimento facial, o que acontece é que somente os rostos são extraídos dessa imagem e somente porções dessa imagem, por exemplo, como se fosse esse recorte que a gente acabou de ver aqui dessa placa, é que são enviados para o processamento. Tá? Então, para a gente poder fazer esse exercício, eu vou abrir um Jupyter Notebook para a gente poder carregar a imagem, fazer algumas transformações e assim por diante. Então vamos lá, começando aqui no Jupyter Notebook. Bom, primeiramente eu vou importar aqui as bibliotecas que a gente vai utilizar, que são o do OpenCV e também o Matplotlib. A gente coloca esse alias PLT que fica mais fácil. Então vamos carregar aqui a imagem daquele veículo que a gente acabou de ver. Para isso a gente vai usar o comando cv2 imread imagens placa Mercosul 2JPEG. Aqui tem um detalhe importante. Se eu exibir essa imagem aqui, deixa eu só acertar aqui o tamanho dela, para não ficar muito pequena aqui nesse notebook. Vocês vão ver que essa imagem ela vai carregar distorcida. Originalmente ela era azul aqui, e agora está vermelho. Por que disso? Porque o OpenCV ele foi constituído de uma forma que, por padrão, o espaço de cores de qualquer imagem que a gente carrega, ele vem no espaço BGR, ou seja, B de blue em inglês, que começa com azul, diferente do que o PyPlot trabalha, que ele trabalha no padrão RGB, assim como a maioria das aplicações do nosso cotidiano. Então, para a gente poder fazer a leitura adequada dessa imagem, vamos converter ela, utilizando aqui o comando cvt color, a gente passa a imagem e o parâmetro para a gente poder converter ela de BGR para RGB. E com isso agora ela já é visualizada no formato que a gente precisa. Então perfeito. Então nosso objetivo começou agora. Agora o próximo passo é a gente reduzir um pouco a quantidade de informações que aqui está. Uma imagem em 3 canais em RGB, ela possui por detrás uma organização que são 3 matrizes. E cada matriz relaciona-se a uma cor. Então tem uma matriz para o R, que é o vermelho, uma para o G, que é o verde, e outra para o azul, que é o blue. E essa matriz ela varia dentro de 0 até 255, que são as intensidades de pixel. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês um slide que vai ajudar a entender um pouco melhor essa questão. Por exemplo, pega essa imagem desse carro aí. Esse carro ele está do que a gente costuma dizer preto e branco, mas aqui em visão computacional vamos convencionar para chamar essa imagem de escala de cinza. Por que a gente chama isso? Porque em escala de cinza
é uma imagem onde apenas há uma representação de intensidade, ou seja, só há um único canal. Então, em qualquer pixel dessa imagem, em qualquer ponto dela, você vai ter um valor de pixel que começa entre 0 e vai até 255. Então, o que seria o valor 0? Seria a ausência de informação, ou seja, o valor 0 é o preto. E o 255 é quando eu tenho uma informação, tem um bit ali preenchido, que é o branco. Então, é uma imagem totalmente branca, significa que todas as intensidades ali são 255, e uma imagem totalmente preta significa que suas intensidades são 0. E valores intermediários entre 0 e 255, que é o que dá, por exemplo, que explica melhor uma imagem, né? Ou seja, textura, contorno, etc., é alcançado por essas intensidades, por gradientes e assim por diante. Então veja que nessa imagem, fazendo um recorte naquele quadradinho que a gente está vendo ali em cima, a gente vai ter exatamente uma matriz cuja altura, ou seja, o número de linhas, vai ser a altura daquela imagem e o comprimento vai ser o número de colunas, tá? Como se fosse uma matriz, ou de forma bem simplificada, uma tabelinha. Uma tabela cujo número de colunas é o comprimento, o número de linhas é a altura. Então, ótimo. Então, o próximo passo aqui a gente vai justamente converter essa imagem que a gente está trabalhando para escala de cinza. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? A forma de converter é basicamente similar ao que a gente fez agora há pouco. Então eu vou associar aqui uma variável nova que eu vou chamar de imagem gray. Imagem, e o parâmetro agora é CV2. Lembro que a imagem já está no formato RGB, então RGB 2 gray, que é RGB2 gray. Perfeito, então vamos ver aqui como é que funciona. Ajustar aqui o tamanho da imagem e mostrar essa imagem. Imagem gray. Imagem gray. Imagem gray. O que está errado aqui? Deixa eu ver se eu esqueci. Imagem. Tá perfeito. Imagem gray. O fig size tá certo. E aqui é IM show. Perfeito. Veja, a imagem ainda está um pouco distorcida. Por que isso? Porque o PyPlot ele recebe por padrão imagens coloridas. Então, para a gente receber uma imagem com um único canal, que é uma imagem em escala de cinza, a gente precisa colocar o CMap Gray aqui para ele ficar certinho. Então tá, eu costumo fazer um pouco desses possíveis erros que vocês podem encontrar, porque eu já vi muito paper, muita apresentação, onde a pessoa acaba compartilhando no notebook e não se atenta a essas coisinhas e vem uma imagem totalmente distorcida, que no final a pessoa pode converter durante o processo de classificação, mas quando você mostra no PyPlot, às vezes esse descuido pode gerar uma imagem um pouco distorcida. Perfeito, então já temos uma imagem em escala de cinza, com uma única matriz por detrás, ou seja, a gente diminuiu a dimensionalidade, ficou mais leve. Agora o próximo passo é o seguinte, se eu quero identificar o contorno dessa placa, e vocês vão ver que essa imagem ela tem muita informação, ou seja, se tem muita informação significa que é uma imagem que tem muitos detalhes. Veja o seguinte, vamos pensar nessas imagens que a gente está vendo aí do Capitólio. A imagem esquerda, a gente tem embaixo um histograma. O histograma imagina como se fosse um histograma propriamente dito de intensidades de pixel. Então, conforme eu tenho bastante detalhe nessa imagem, então eu vou ter, por exemplo, uma contagem de pixels de valor 125, 150, 130, valores cada vez mais quebrados, porque tem muito detalhe ali. Então, para eu poder segmentar essa imagem, para eu poder identificar algum tipo de borda, coisa assim, eu vou ter muita dificuldade, porque tem muita informação. Então, quando a gente suaviza, ou seja, eu vou aplicar um filtro, onde basicamente eu vou normalizar todas essas diferenças de intensidades de pixel, eu vou tornar a atividade de identificação de bordas e contornos um pouco mais fácil, ou seja, ele vai ser muito mais assertivo. Então, isso que a gente chama de um filtro passa baixo, ou seja,
eu estou tirando todos esses detalhes e uniformizando para que fique mais fácil para as bibliotecas que vão identificar, porque quando a gente identifica a borda, nada mais é do que diferenças de intensidade. Então, se você pegar essa imagem do Capitólio, onde a gente tem um fundo que tem uma intensidade mais clara e o próprio Capitólio em si é um pouco mais escuro, então essa diferença é que torna capaz a gente fazer essas identificações de contornos. Então, a gente vai, a partir de agora, então fazer o que a gente chama aqui de suavização da imagem. Então, para a gente suavizar, eu vou usar aqui uma outra variável que eu vou chamar de imagem suavizada. E vou chamar o comando blur, vou suavizar a imagem gray, e aqui eu vou colocar o que a gente chama de kernel, ou seja, é o tamanho da janela que vai ser percorrido para suavizar. Esse comando do CV2 blur é uma suavização média, ou seja, ele vai pegar o tamanho dessa janela, que no caso aqui eu vou colocar 13 por 13, e vai de forma média tirar a média de todos os pixels nessas cercanias para suavizar essa imagem. Bom, eu vou mostrar, eu vou pegar aqui o comando só para a gente não ter que digitar de novo para ficar um pouco mais rápido. Eu vou exibir essa imagem aqui para a gente ver como é que ela ficou depois de suavizada. A princípio, a gente vê que aqui está mais nítido na imagem anterior e nessa aqui ficou um pouquinho mais borrado, que é justamente o que a gente quer, para uniformizar especialmente os detalhes aqui dos contornos. Bom, essa imagem ela também tem muitos detalhes e para a gente poder retirar a maioria desses detalhes que a gente não precisa, por exemplo, a parte da grade aqui embaixo, em cima e coisas assim, a gente vai usar um processo que a gente chama de linearização. Como é que funciona a linearização? A linearização é o seguinte, imagina, pega essas imagens que a gente está vendo aí, dessas caixas de papelão. Elas estão aí num chão aí que tem alguns detalhes. E esses detalhes, se a gente converter a imagem para a escala de cinza, a gente vai ver que são pequenos ruídos. E esses ruídos são intensidades, são pequenos pixels de intensidade baixa. E limerização exatamente eu seto a partir de um valor de pixel e se esse pixel for menor ou igual a esse valor que eu estabeleci, ele vai ser substituído por outro, como por exemplo pelo valor zero. Então eu posso indicar qual é o valor de substituição. Então geralmente o que a gente faz? A gente pega as intensidades menores que um determinado valor e a gente limpa esses valores. Então isso aqui ajuda muito a gente limpar imperfeições das imagens, ruídos e assim por diante. Um detalhe importante também, a suavização ela ajuda também a gente a diminuir essa intensidade de pixel. Então se você tem um ruído cuja intensidade de pixel é um pouquinho alto, imagine que a suavização ela vai dar uma diluída nisso. Então quando ela dilui um pixel que estava lá, um agrupamento de pixel que tinha um valor médio de 180, 200 por exemplo, ele vai cair lá para 120, 130, isso ajuda que eu baixo o meu limiar e esses agrupamentos eles acabam sendo removidos, o que ajuda bastante. Bom, então vamos fazer esse processo de linearização. Então vamos lá, o processo de linearização ele me retorna um parâmetro que eu não uso, que é uma matriz de linearização. Eu vou simplesmente ignorar com underline. O que me importa aqui é a imagem linearizada, cujo comando é o CV2 threshold, imagem que a gente acabou de visualizar aqui, imagem suavizada, e aqui eu vou fazer então a seguinte conta: tudo que for abaixo de 120 será removido. Sendo o valor máximo de 255, e aqui a gente vai aplicar um threshold binário. Esse threshold binário que vai me garantir, por exemplo, que tudo que for abaixo de 120, ou seja, até 120, será removido. Então, se a gente verificar como é que ficaria o resultado dessa imagem, deixa eu pegar aqui nosso comando de visualização. Eu vou colocar aqui.
E aí todos aqueles detalhes que a gente tinha aqui, ó, do para-choque, da grade, a intensidade de pixel era baixa, então, portanto, eles foram removidos. Ou seja, a gente inclusive transformou essa imagem, que era escala de cinza, em uma imagem binária. Então aqui eu só tenho intensidade de pixel ou 0 ou 255, que me ajuda a limpar. Mas mesmo assim eu ainda tenho alguns tipos aqui de elementos que eu preciso também dar um tipo de cuidado nele. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá. Então primeiro agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso já partir para a identificação dos contornos. Então a gente tem um comando que chama find contours, ele tem um retorno múltiplo que a gente pode utilizar quando a gente quer achar um contorno dentro do outro, por exemplo. Mas eu vou ignorar porque a gente não precisa, nesse caso aqui, eu só quero o contorno do que a gente chama de contorno externo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vou chamar aqui o comando find contours, eu vou passar a imagem linearizada, vou passar o parâmetro aqui rectangle external, ou seja, que eu só quero contorno externo, e depois eu vou passar um parâmetro que é o chain approximate simple. O que significa o simple? Significa que ele vai fazer uma aproximação de contorno. Imagina o seguinte, imagine que você tem uma figura geométrica, mas nem todos os pontos estão lá para formar um retângulo, por exemplo. Se estiver faltando alguns pontos, mas a maioria dos pontos indicam que aquele é um retângulo, ele vai completar automaticamente por essa aproximação. A gente inclusive pode verificar aqui quantos contornos que ele achou nessa imagem. Então eu vou colocar aqui, ó, vamos mostrar os contornos encontrados. Então contornos encontrados. Aqui eu vou chamar o comando len, contornos, só vou colocar aqui no plural, porque isso aqui é uma lista. Então a gente achou 55 contornos, tem bastante contorno aqui. Então a gente tem que fazer alguma forma de como é que a gente pode limpar esses contornos, porque não são todos os contornos que eu só preciso do contorno da placa. Então vamos lá. Bom, eu fiz uma pesquisa e descobri que a placa ela tem as dimensões de 40 centímetros de comprimento por 13 centímetros de largura aí, ou de altura. Então isso é importante para nós, porque sabendo um pouco dessa razão da placa, ou seja, o comprimento pela altura, eu posso estabelecer um filtro para que ele me traga somente as placas cuja dimensão é essa. Eu estou usando aqui, lógico, uma heurística extremamente simples para a gente poder filtrar. Então a gente pode estabelecer dentro desses tipos de filtro o tamanho mínimo da área, a razão da altura e comprimento, tá? E até mesmo outros recursos aí geométricos, porque quando a gente lida com visão computacional e imagens, às vezes a imagem que a gente está trabalhando ou está muito longe ou está muito perto, então a diferença de tamanho ela é muito nítida, então é muito importante a gente trabalhar com as razões. Então certo, então vamos lá, vamos fazer uma iteração entre os contornos. Então para cada contorno em contornos, a gente vai agora estudar um pouco sobre como é que eu faço o que a gente chama de retângulo delimitador. Então no OpenCV, dado determinado contorno que ele encontra, eu posso desenhar um retângulo em volta dele. Então isso me ajuda a segmentar uma parte da minha imagem. Então, assim como a gente acabou de ver naquela imagem daquele veículo onde tinha um quadradinho lá em cima, a gente pode fazer a mesma coisa na forma de um recorte e extrair somente a placa, que é o objetivo que a gente quer trabalhar. Então, vamos estabelecer aqui alguns cortes. Então, antes de a gente fazer aqui a paginação, deixa eu só estabelecer a razão da placa. Então, vou escrever aqui que a razão da placa é 40 centímetros por 13. Isso aqui eu vi uma consulta rápida pela internet aí. Então, perfeito, essa é a razão da placa. E agora eu vou, para cada contorno, primeiro extrair os pontos que compõem o retângulo, que é o ponto x e y, o comprimento e a altura. Faço aqui o boundary rect, passo o contorno, e vou mostrar aqui também, vou imprimir aqui a área. Então a área para nós aqui vai ser o quê? Vamos calcular aqui a área.
A área vai ser, converter aqui para inteiro, comprimento, vezes altura. Perfeito. Então, como essa imagem é grande, eu vou determinar aqui um corte de contorno, porque como ainda que a gente tenha limpado boa parte dos detalhes, ainda ficou um pouquinho, afinal de contas a gente tem 50 contornos encontrados. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que eu vou pegar todas as áreas que forem maiores do que 40.000. Isso aqui a gente faz os experimentos para a gente verificar qual que seria o limiar mínimo e máximo. Vamos começar aqui com 40.000. E para cada contorno que eu acho também, eu tenho condições de calcular a razão do contorno, assim como a gente fez a razão da placa. Então, se a área é maior que 40.000, eu vou fazer aqui que a razão do contorno vai ser W sobre H. E aqui eu posso fazer agora mais um filtro de qual contorno que eu quero extrair. Então, eu vou falar aqui, vamos escrever aqui que a razão da placa, perdão, que a razão do contorno precisa ser maior que a razão da placa. O ideal seria isso aqui, né? Que a razão do contorno fosse igual à razão da placa. Mas a gente sabe que tem imperfeições e assim por diante. Então, vamos estabelecer um limite. Então, ao invés disso, eu vou fazer o seguinte. Se a razão do contorno for maior ou igual, o que eu vou chamar aqui de razão da placa menos 10% da própria razão da placa. E o razão do contorno seja menor ou igual à razão da placa mais 10% da razão da placa também. Então, se houver isso, eu vou desenhar aqui um retângulo, que é o servidor rectangle. Antes de a gente executar, eu vou criar uma cópia da minha imagem original, só para a gente não precisar escrever por cima. Então eu vou escrever aqui que imagem contorno igual a imagem ponto copy. Ou seja, eu estou colocando aqui uma cópia da imagem. Eu vou escrever então na imagem contorno o que seria aqui o que seria o retângulo delimitador. Para a gente desenhar o retângulo, basicamente eu tenho que passar aqui os seus vértices x e y, depois x mais w, y mais h. Preciso estabelecer uma cor aqui, vamos colocar, por exemplo, a cor azul. E vou colocar aqui que a espessura é de 2 pixels. Bom, pode ser também que eu encontre mais do que uma região de interesse que tenha essas mesmas condições. Então eu vou criar aqui uma lista ROI. E aí quando acontecer isso aqui também eu vou salvar na lista ROI esse contorno. Bom, perfeito. Então com isso eu extraí aqui, veja como é que ficaram aqui as áreas, né? Então tem várias áreas, até áreas pequenas aqui. Só que quando a gente fez esse filtro aqui, a gente pode agora então trabalhar com as áreas maiores dessa imagem. Então vamos ver como é que ficou a nossa imagem aí. Aqui eu vou tirar o CMap Gray, porque eu vou pegar agora a imagem colorida, que eu estou chamando de imagem contornos. Deixa eu ver, imagem com... Deixa eu colocar plural, imagem contornos. Pronto. Então aqui ele não escreveu nenhuma vez aqui. Talvez eu tenha que trabalhar com esses valores que a gente acabou de calcular. Vamos dar uma olhada se a gente precisa fazer mais algum ajuste para que ele localize. Aqui também era contorno, né? Por isso também que ele não imprimiu. Deixa eu ver agora se
porque eu tinha colocado o nome do arquivo de forma indevida. Perfeito, ó, ele achou aqui o contorno dessa placa, veja, certinho, dado os filtros que a gente colocou, de tamanho mínimo e também da razão entre a placa original junto com a placa identificada. Vamos só dar uma olhada se de fato quantas placas que foram identificadas. Então, deixa eu fazer um print aqui, placas identificadas. Lista ROI. Uma só. Então aqui ele já acertou na mosca. Uma só. E agora eu tenho que fazer o trabalho de extrair isso. Isso aqui de extração de imagens, a gente usa um componente que é o mesmo que o Python usa no, entre aspas, substring, que é o slice notation. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou até fazer um for aqui, como se eu tivesse... Bom, como eu só tenho uma única placa aqui, mas se eu tivesse mais que uma placa, eu faria isso aqui, né? For item, em lista placas, eu vou extrair o x e o y, o wh do boundary rect, que a gente acabou de ver aqui em cima, passando o item aqui, que seria o contorno, e o ROI seria o que? Eu vou pegar da imagem, eu vou criar aqui uma da imagem original, certo? E aqui eu faço o slice, ou seja, ele vai começar do y até o y mais a sua altura e vai do x mais o seu comprimento. E com isso eu vou imprimir então essas placas que foram aqui encontradas, que é o ROI, que seria o recorte dessa imagem. E aqui eu posso até diminuir um pouco essa imagem aqui. E aqui ele trouxe somente a placa. Se eu quisesse, por exemplo, posteriormente salvar arquivos dessa placa, né, eu poderia fazer assim também, ó. CV2 e mwrite, eu passo o nome do arquivo que eu quero salvar, png, e a variável onde a imagem foi armazenada. E se eu quiser depois abrir, eu vou pegar aqui o mesmo comando aqui, ó. Que é o ROI PNG. Imagem ROI. Como essa imagem ela estava salva no formato RGB, ela salvou no RGB, então quando eu carreguei ela já trouxe em RGB também. Então desse modo eu já extraí essa imagem e se fosse utilizar uma API ou qualquer coisa do tipo, a gente só mandaria essa imagem, que é uma imagem muito menor, e poderia até já salvar ela em Grayscale e mandar uma imagem no próprio Grayscale para ser processado. Então, em linhas gerais, é assim que funciona. A gente tem outras ferramentas que também podem fazer esse tipo de coisa. Eu poderia criar um classificador que utilizaria vários exemplos de placas para ele fazer essa segmentação também de forma automatizada, né? Como a gente vê em classificadores em cascata de RAR, mas um dos mais utilizados aí é aqueles identificadores de objeto, como o da família do YOLO, ou do Single Shot Detection, que também são muito bons. O ponto negativo desses classificadores em Deep Learning é que a gente precisa de muitos exemplos, bastante tempo para treinar, e também sua inferência ele não é instantânea como a gente fez aqui. Então, se a gente embute isso aqui numa aplicação, a execução é feita aqui em questões de milissegundos. Quando a gente pega, por exemplo, um classificador de Deep Learning desses que eu citei, a execução pode levar aí de 1 segundo, 2 segundos, dependendo do hardware que a gente trabalha. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e quem sabe até a próxima. Abração.